Imagine estar em um ônibus comum, voltando do trabalho e, de repente, o mundo lá fora simplesmente muda. As pessoas nas calçadas têm olhos totalmente pretos. O céu tem uma cor que a ciência não consegue explicar. E o motorista? Ele não vai te levar para casa. Ele está indo para Sete Além. E o pior, se você descer nesse ponto, talvez nunca mais consiga voltar. Hoje, eu vou te contar a história real de um homem que cometeu o erro de não descer do ônibus. Ele atravessou a fenda. Ele viu o que existe do outro lado. E o que ele descobriu lá é o motivo pelo qual você nunca deve ignorar aquele calafrio estranho na nuca quando entra em um lugar vazio. Tudo começou com o Luciano, um cara comum como eu e você. Era uma noite de terça-feira em São Paulo. Cansaço batendo, luzes da cidade borradas pela chuva no vidro do ônibus. O Luciano estava lendo um livro. Ele estava tão imerso na leitura que não percebeu quando o ônibus fez uma curva que não deveria ter feito. Sabe aquele momento em que você sente que algo está errado, mas seu cérebro tenta racionalizar? Ah, deve ser um desvio por causa de obras. O motorista deve ser novo. O Luciano ignorou o instinto. Esse foi o primeiro erro. Quando ele finalmente levantou os olhos do livro, o silêncio no ônibus era absoluto. Não era o silêncio de um ônibus vazio. Era o silêncio de um lugar onde o som não parece ter permissão para existir. Ele olhou ao redor. Havia mais 3 passageiros, mas eles não estavam se mexendo. Eles olhavam fixamente para frente, sem piscar. No minuto e meio, primeira quebra de padrão, tensão crescente. O Luciano sentiu um aperto no peito. Ele olhou pela janela e o estômago dele revirou. Onde deveriam estar os prédios iluminados da Avenida Paulista, havia apenas escombros, edifícios altos, mas que pareciam ter sido derretidos por um calor impossível. As ruas eram estreitas, sujas, cobertas por uma névoa amarelada. Ele pensou, eu tô sonhando, mas o frio que vinha da fresta da janela era real demais. O cheiro de enxofre e lixo podre era real demais. Ele se levantou e foi até o motorista. Ei, moço, que caminho é esse? Onde a gente tá? O motorista não respondeu. Ele nem sequer virou a cabeça, mas Luciano viu o reflexo dele no retrovisor. Os olhos. Não havia íris, não havia branco. Eram 2 esferas negras, profundas, como se o crânio daquele homem tivesse oco por dentro. Nesse momento, uma mulher que estava sentada na última fileira se levantou. Ela parecia humana, mas a pele dela tinha um tom cinzento, quase sem vida. Ela tocou no ombro de Luciano e sussurrou: "Você não deveria estar aqui. Esse ônibus vai para Sete Além. Se ele parar e você descer, você vira um deles." Guarde bem essa frase, você vira um deles. Mais pra frente, eu vou te contar o que acontece com quem fica preso em Sete Além por mais de 1 hora. E acredita em mim, a morte seria um destino muito mais gentil. O ônibus começou a reduzir a velocidade. Lá fora, Luciano viu uma praça. Mas não era uma praça comum. Havia crianças brincando, mas elas não corriam, elas se moviam em espasmos. E o céu? O céu era de um roxo escuro, sem estrelas, sem lua. O motorista abriu a porta. Luciano sentiu um impulso de correr, mas a mulher o segurou com uma força sobrenatural. Não saia. Se você pisar no chão de Sete Além, a sua frequência muda. Você nunca mais vai vibrar na sintonia do seu mundo. Imagina o desespero. Você está preso em uma caixa de metal com seres que parecem saídos de um pesadelo. E o seu único refúgio é não sair dali. Mas e se o motorista te forçasse a descer? O motorista finalmente falou. A voz não vinha da boca, parecia vir de dentro das paredes do ônibus. Ponto final. Todos descem. Os outros passageiros, aqueles que estavam estáticos, se levantaram em sincronia. Eles desceram os degraus como robôs. Luciano estava encurralado. Ele olhou para a mulher cinzenta. Como eu saio? Por favor, me ajuda. Ela apontou para o fundo do ônibus, onde havia uma pequena janela de emergência quebrada. Você tem que pular, antes que o motorista feche as portas e mude para a próxima camada. Mas se você pisar na calçada, você está perdido. Você tem que pular no vazio entre as dimensões. Pausa. O que é o vazio entre as dimensões? Muitas pessoas que relatam encontros com Sete Além dizem que o mundo deles é uma cópia distorcida do nosso. É como se fosse o lixo da criação,
Tudo que dá errado aqui, acaba lá. Por que nós temos tanto medo de Sete Além? Não é só pelos olhos pretos. É porque Sete Além é o lembrete de que a nossa realidade é frágil. Nós estamos a apenas uma curva errada, a apenas um pensamento estranho de cairmos em um lugar onde as leis da física não se aplicam. O Luciano sentiu isso. Ele sentiu a gravidade ficando mais pesada. Ele sentiu o tempo se arrastando. O motorista começou a se levantar do banco. Ele era alto, alto demais para aquele ônibus. O pescoço dele se curvava contra o teto. Ele começou a caminhar na direção do Luciano. Cada passo era um estrondo metálico. Luciano correu para a janela de emergência. Ele olhou para fora. Abaixo da janela não havia chão. Havia uma mancha de escuridão total que parecia pulsar. A mulher gritou: "Pula agora, ou você vai ver a face do mestre de Sete Além." Quem é o mestre de Sete Além? Existem relatos de uma entidade que governa aquele lugar. Um ser que se alimenta da nossa confusão e do nosso medo. Dizem que se você olhar para ele, sua mente derrete instantaneamente. Luciano não esperou para ver. Ele fechou os olhos e se jogou. A queda não foi rápida. Foi como cair em câmera lenta através de um líquido gelado. Ele sentiu vozes sussurrando no ouvido dele. Línguas que ele não conhecia, mas que ele entendia perfeitamente. Elas diziam: "Volte, nós ainda não terminamos com você." De repente, o som de uma buzina, o cheiro de asfalto quente, o barulho de chuva. Luciano abriu os olhos. Ele estava caído no meio da calçada, na frente de uma estação de metrô em São Paulo. As pessoas passavam por ele, xingando, achando que ele era apenas mais um bêbado ou alguém que passou mal. Ele olhou para as mãos. Elas estavam sujas de uma fuligem amarela, a mesma fuligem que cobria os prédios de Sete Além. Ele tateou o bolso. O livro que ele estava lendo não estava mais lá. Em vez disso, havia um bilhete de papel velho com uma caligrafia trêmula que dizia: "Sete Além não esquece, Sete Além só espera."